must take care of her. The earth is our mother. We must take care of her. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. The sky is our father. We must take care of him. The sky is our father. We must take care of him. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. He's sacred air we breathe in. With every breath we take, it's sacred air we breathe in. With every breath we take. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. The earth is our mother. We must take care of her. The earth is our mother. We must take care of her. Hey, younger, ho, younger, hey, young, young. 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 Quando eu falo da deusa, ou quando eu penso em deusa e até quando eu escuto falar, eu tô pensando especificamente em Diana, que é a forma que eu tenho de enxergar o que é a divindade, aquilo que é mais sagrado, aquilo que é mais primitivo, que é mais antigo que o tempo, que a criação, que é maior do que todas as outras coisas, que faz parte de tudo que é bom, de tudo que é ruim, que é a mãe de tudo. Pra mim é Diana. Ela é a grande matre mesmo, né? A mater que está ali gerindo e auxiliando aqueles que estão presentes. Então a gente tem pessoas que acreditam que a deusa ela é una com as suas diversas faces demonstradas em outras deusas, né? Então por isso que no mundo a gente tem diversas deusas de formas diferentes, porque se entende, se traduz essa energia masculina ou feminina de uma forma diferente. Eu enquanto mulher sou eu, e enquanto o homem é aquilo que o completa, e não aquilo que o completa no sentido sexual de ter o par, né, que a gente tem aí socialmente estabelecido. Eu fui apresentada a Diana, só que depois de ser apresentada, eu sempre tive a sensação de que na verdade não foi que me apresentaram, mas que ela me conduziu até aquilo, que ela queria que eu a conhecesse de alguma forma. E eu comecei a ver coisas na minha infância, coisas na minha vida, que parecia que ela sempre esteve ali, mas eu nunca soube como chamar, então era como se ela não existisse, mas ela sempre esteve presente. Na minha vida, no dia a dia, é algo que eu enxergo como uma divindade muito ligada à natureza, à vida, aos ciclos, à lua, e a partir dessas correspondências ela vai se ligando a diversas outras e acaba por assumir um papel de deusa mãe, que está ligada a tudo que existe, a tudo que não existe. Para mim é aquela energia feminina disposta em diversos deuses. E essas diversas deusas ela têm determinados propósitos. Eu posso ao mesmo tempo chegar e pedir para a deusa una, não corpórea, determinada coisa, mas também posso pedir para aquela representação específica que foi criada para uma determinada área específica, como Isis, por exemplo, né? Aqui Isis compete, mitologicamente falando, né? Até porque é interessante trabalhar com essas diversas faces, essas diversas formas de ver a deusa, porque você trabalha com diversas formas de imaginário social, né? E é interessante ver como é que a deusa mãe do Egito, ela tem características e deveres mitológicos, né, energéticos específicos que talvez em outra civilização e outra mitologia não vai ser.
e como que a gente trabalha com isso. Então eu trabalho com diversas deusas, você trabalha também diversas formas de energia criadas para um imaginário social diferente. Porque eu lembro de estar sentada num círculo com essa pessoa que me apresentou, que hoje ela é muito minha amiga ainda, e ele falar assim sobre Diana, e eu estar sentada naquele círculo e eu pensar que eu encontrei o que eu sempre procurei na minha vida. Porque Diana é uma relação muito, muito íntima, sabe? Porque quando a gente tem que cada deus é um deus, ele é singular, ele tem suas próprias características, então Diana, ela é uma. E ela se apresentou pra mim daquela forma, com as personalidades dela, sabe? Então, assim, criei uma relação de muita intimidade, eu acho. Na verdade, eu acho que, tipo, ela que chegou a mim, porque por muitos anos, eu não tinha claro como que eu chamava Deus, como que eu chamava deusa. Eu pensava em alguns, mas sempre era coisa do momento. Mas teve um dia que tava anoitecendo, o céu tava totalmente diferente pra mim, parecia que eu queria estar no meio das nuvens, eu queria estar mais perto daquilo. E aí eu fui pro terraço da minha casa, e no momento que eu fui pro terraço, as nuvens se abriram e tava uma lua cheia maravilhosa. As nuvens pareciam que estavam formando a imagem de uma mulher. E naquele momento veio na minha cabeça um trecho do Martelo das Bruxas que menciona Diana. E foi a partir dessa experiência, principalmente, que eu percebi o quanto Diana estava presente na minha vida, desde que eu me lembro, mesmo que eu não fizesse essa associação direta, e como eu acho que vai estar até o fim, sabe? Oi, eu sou Stephanie e eu faço ciências sociais no Rural, foi assim que eu te conheci, né, através do círculo. Mas eu não sou daqui, eu sou de Minas, vim pra cá morar aqui mesmo antes da faculdade e tô aqui agora. Então, meu nome é Iago, ou Puck, que é o meu nome no meio pagão. Eu tenho 21 anos, vim de Barra do Piraí e estou fazendo engenharia florestal na Rural. Meu nome é Bárbara, tenho 23 anos, sou estudante de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, estou no 8º período e sou moradora de Campo Grande, no Rio de Janeiro, no Oeste. Paganismo significa que você, de alguma forma, tem a natureza como sagrada. Seja com os deuses, ou seja só com a energia das árvores, do sol, mas que a natureza ela é sagrada. Então, embora eu sei que tenha uma questão de um recorte do tempo, espaço, eu acho que hoje a gente pode usar o paganismo para falar de todas essas religiões que tratam a natureza como sagrada. São religiosidades, né, eram práticas mágicas daquela época que não pertenciam a nova religião universalista que tinha surgido, que era o cristianismo. Eu entendo o paganismo como uma forma genérica de você estar agrupando diversas espiritualidades diferentes, principalmente aquelas pré-cristãs, que tem na sua vivência espiritual o culto politeísta, a crença animista, o culto da natureza, coisa do tipo. A bruxaria, ela já, pra mim, ela já é um ofício, ela independe da religião que você está seguindo.
eu já acho que assim, a bruxaria pode estar ou não estar no paganismo. Eu acho que a bruxaria é um... eu não sei explicar. É difícil, porque assim, como cada pessoa tem a sua prática, a bruxaria ela fica uma coisa para cada um. Então, assim, não tem como dizer, a bruxaria é isso e criar um padrão, porque é para cada um, né? Mas quando eu falo que eu sou bruxa, eu quero dizer que eu tenho uma divindade, que eu cultuo essa divindade e que eu faço rituais, que eu uso de magia para minha vida pessoal, para minha vida no trabalho. Então, quando eu falo, o que você é? Eu sou bruxa. Eu acho que eu estou querendo passar essa informação de que eu cultuo a natureza, de que eu cultuo uma divindade, eu tenho uma deusa, eu tenho um Deus, que eu não sou cristã. Então, eu acho que, muito mais que bruxaria, eu acho que a afirmação de ser bruxa que é mais importante. Que eu acho que é ela que difere mais. E quando a gente fala bruxaria, pode ser muitas coisas. Eu acredito que magia é resultado do imaginário do ser humano, né? É você entender, é aquele véu que fica entre o natural e o sobrenatural, né? É a manipulação de energias entre esses dois campos. A magia pode significar muita coisa, né? Ela está em diversos âmbitos religiosos, de prática, de crença. Mas para mim magia é o processo de sentir entre o natural e o sobrenatural, né? É você estar aqui no seu corpo físico, dentro das suas crenças e do seu meio social, mas saber o que você pode fazer, o que te resulta energeticamente em sentimentos, em determinadas ações que te ligam, faz se religarem, né, com o mundo do sobrenatural. E pra mim, magia pode ser qualquer coisa. Magia pode ser um conselho que você dá pra alguém. É quando você faz a transmutação de energia positiva entre os seres, de qual que seja qualquer ser humano, todos, seres vegetais, animais, né? E isso vai gerar essa egrégora, né? Esse grande fluxo energético que ele é, pra mim, né, e pra aqueles que acreditam, tem a capacidade de mudar determinadas coisas que já estão pré-expostas, né, pré-determinadas. O paganismo. Aí na faculdade eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de campo, assim, acho que segundo período para a disciplina de antropologia, e eu falei assim, eu quero estudar bruxaria. Aí quando eu fui estudar bruxaria, eu percebi que aqui no Rio, principalmente, os grupos estavam mais ligados a essa questão do paganismo, porque na época ia ter o Dia do Orgulho Pagão, então eu percebi que, na verdade, assim, todas essas pessoas que se reconhecem como bruxas e são de diferentes tradições, elas se reuniam em torno desse nome paganismo. E aí que eu fui começar a ter uma relação maior com isso e saber o que significava, de onde vinha. E foi aí que eu escolhi, em muitos casos, me apresentar como pagã. Porque dá conta da abrangência que tem, né, diversas tradições, ao mesmo tempo que tem pessoas que você não pode dizer bruxa, que você não pode dizer feitiçaria. Então, o paganismo também me deu esse encontrar um lugar
pra dizer que eu também pertenço. Eu já me identificava com diversos cultos pagãos que, tipo, na minha vida, na minha vivência, apareceram de forma natural, como a sacralidade da natureza, imaginar que o que eu entendia por Deus não seria uma força única. E com o tempo eu cheguei no termo, o que era paganismo, quem eram os pagãos, como que essa religião estava como que essa espiritualidade estava se restabelecendo na sociedade moderna e tal. Mas eu nunca dei muita importância para isso. Foi mais quando eu tinha uns 12, 13 anos que eu senti que seria bom se eu me considerasse parte de algum grupo, e aí eu comecei a me identificar enquanto pagão. Mas bem antes disso, na minha religiosidade pessoal, nas minhas práticas, na minha forma de ver o mundo, já tinha muito do paganismo. Pra quem é da nossa geração, né, a gente tem aquela coisa do Harry Potter. A primeira coisa que, tipo, magia que eu tive contato foi o filme. Mas a história é até engraçada, que eu sempre conto, que como eu era muito fã de Harry Potter, quando eu ganhei meu primeiro computador com 11 anos, eu fui no Google e eu pesquisei, existem bruxos de verdade? E aí me veio diversos resultados, né? E aí foi quando eu descobri a questão da Wicca e dos bruxos, né, que hoje bruxos modernos e tudo mais. E foi o primeiro contato assim que eu tive com esse mundo do paganismo. Mas a minha relação com isso e como eu me identifiquei, eu sinceramente eu não consigo explicar, né? Explicar esse termo que não, porque foi por conta disso que eu me identifiquei. Mas eu acho que é porque me fez muito bem. É difícil. Além de ser assim numa sociedade que é cristã, eu estou numa família que é muito católica, assim. De um lado não, mas do outro sim. Então, a gente, assim, é difícil. A questão, eu lembro do paganismo, é bom eu ter encontrado um nome para me chamar de alguma coisa, porque as pessoas querem saber a sua religião. Só que quando as pessoas perguntam, qual a sua religião? Quando você fala, sou bruxa, sou feiticeira, isso nem sempre é recebido de uma forma boa, sabe? Então, é difícil ter que lidar com pessoas que dão risadinha, sabe? Você é bruxa, abraça a natureza, ou então que acham que seus deuses não existem, que acham... Não, eu nunca lidei muito com a questão do mal, assim, que acham que eu sou má, então eu sou bruxa, mas eu sempre vi a minha crença sendo desmerecida em relação à dos outros, sabe? Como eu nasci em uma casa de pessoas evangélicas, a gente já tinha toda uma dogmática na minha cabeça, né? Eu tinha uma crença, eu tinha toda uma liturgia que eu já seguia, mas eu sempre acreditei no mais, né? No sobrenatural, não que dentro dessas instituições não existam experiências sobrenaturais, né? Porque elas também lidam com a energia de uma forma que é diferente, elas não dão esse nome, mas eu acredito que elas também trabalhem com isso. Só que pra mim é algo que me chamava mais, né? Talvez porque eu acredite que todos nós temos capacidade mediúnica, mas aqueles que têm a capacidade mediúnica mais aflorada, essas religiosidades patriarcais e universalistas, a maioria delas, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, elas não te dão a abertura para você começar a desenvolver essas suas mediunidades. E às vezes isso me fazia muita falta, tipo, mas eu sinto às vezes muito mal, uma energia ruim, mas se eu chegar lá na igreja vão falar que estou perto de um demônio, né? Então acho que foi mais isso, foi uma busca por tentar entender coisas que lá dentro não me explicariam. Diferente do que eu imagino que a maioria dos pagãos que não vêm de uma família pagã passam, e a minha passagem foi muito tranquila, porque aquele interesse em esoterismo, coisa do tipo que eu tive, aquilo veio da minha mãe. Então desde sempre eu tive na minha mãe alguém que eu pudesse estar compartilhando essas coisas sem sofrer qualquer tipo de discriminação ou
algum tipo de outra imposição religiosa. E hoje eu continuo compartilhando, e inclusive com os meus irmãos. Ouçam as palavras do grande Pai, mais antigo que o tempo e a existência, que em muitas eras foi chamado de muitos nomes. Sempre que quiserem sentir a minha presença em sua forma mais pura, reúnam-se próximos da natureza, pois lá o meu espírito é vivo. Todos os atos de amor e prazer são os meus rituais, pois eu sou o Pai de todas as coisas. Eu sou o caçador, o selvagem, o filho, o pai, o irmão. Meus chifres trazem a vida, minhas garras trazem a morte, pois eu sou o guardião dos ciclos, o guardião dos caldeirões. Todos que quiserem conhecer a liberdade e os mistérios devem vir a mim. Às vezes as pessoas não levam muito a sério, né? Tipo, bruxa, que... A galera gosta daquilo, da leitura do tarô, porque é uma coisa que é interessante, né, pra elas. Tipo, nossa, será que tá vendo meu futuro, tá lendo meu futuro? É uma coisa que chama a atenção da galera. Mas acho que nunca cheguei, tipo, sai daqui porque você é assim. Mas é aquilo, eu tô inserida num ambiente que me propicia isso. Tô dentro de uma universidade pública, imensa, com diversas formas de pensamento, né? Eu moro aqui dentro, então... Pra eu encarar uma situação de preconceito é muito mais complicado, muito mais difícil do que se fosse lá fora, né? No meu meio de trabalho, algo assim. Então, assim, até o momento não. Mas eu acredito que provavelmente se eu algum dia estiver em algum lugar, e com certeza alguém vai chegar e vai jogar, tipo, macumbeira, não sei o quê. Dentro de casa, a única pessoa que foi cristã praticante dentro do catolicismo foi a minha avó, mas eu também nunca tive qualquer problema em relação a ela, porque apesar da fé cristã dela, ela sempre ouviu o que eu tinha a dizer sobre o que eu acreditava. Apesar de ser cristã, ela foi a maior manifestação da deusa assim, que teve na minha vida, sabe? A anciã, a matriarca, que abriu os caminhos, que abriu as portas e que apesar de ter atravessado o véu, continua sendo ela. Mas, por exemplo, antigamente minha mãe falava que tarô, nossa, meu Deus, tarô, que é isso? Que absurdo. E hoje em dia ela entra no meu quarto, eu tô lendo, ela pergunta o que você tá fazendo, tô lendo tarô. E ela, tá, sabe, não tem mais isso. Ela achava que incenso era uma coisa também absurda, incenso que queima em casa de macumba, meu Deus, que não sei o quê. Eu expliquei pra ela e tudo mais. Hoje em dia ela tem um estoque de incensos dentro do armário da sala lá pra poder queimar na sala também. Mas especificamente com a minha mãe, é mais fácil lidar. Agora tem meu irmão mais velho, que já é uma situação mais complicada, porque ele é católico, ele assim, é bem envolvido com as coisas da igreja. Então a gente tem muito atrito por conta disso. E é interessante que assim, os atritos nem sempre são especificamente religiosos, mas por trás sempre tem um motivo religioso. Um conceito de moral que não bate, é um conceito de certo e errado que não bate. E agora eu tenho problemas maiores com a minha família em Minas, que são muito religiosos e eles ainda não aceitam. Assim, eles sabem que eu não sou católica, mas passa como despercebido e é uma pressão constantemente de vai à missa, sei lá, vai se crismar, que eu não fiz essa parte. Então, assim, é uma relação sempre assim, de muita pressão para voltar para a igreja, de voltar para o lugar certo. E aí eu lembrei de quando coisas acontecem de errado na minha vida, sempre dão um jeitinho de falar que é porque eu não estou no caminho da igreja. E sempre que coisas boas acontecem na minha vida é por conta das orações que eles fazem, porque na verdade as minhas divindades nem existem, nem fazem nada por mim. Acho que é isso.
E o que você diria, última pergunta, pra quem estiver assistindo esse filminho? Assista de mente aberta, né? Primeira coisa. Assiste mente e coração abertos. Porque não é todo dia que você consegue encontrar material que busca explicar determinados assuntos como esse, que é um assunto delicado, que é um assunto estigmatizado, é um assunto que é tabu, de uma forma bem próxima do outro. E também que essas pessoas busquem mesmo entender, não só essa, mas qualquer outra religiosidade, principalmente as religiosidades que sofrem mais preconceito, porque o preconceito, ele é produto do senso comum. E se é senso comum, não é o que é, né? É uma coisa que as pessoas acreditam que seja. Então, é importante que você busque bem, né? Porque não é qualquer informação que você vai conseguir, você vai assimilar e vai estar realmente de forma correta, mas buscar ouvir as pessoas, né? É uma coisa que a gente está tentando buscar aqui, ouvir. A gente tá... Peraí, tá? Quando a gente fala em Deus, as pessoas estão esquecendo completamente dos deuses. As pessoas dizem, eu louvo a deusa, ou eu louvo Afrodite, ou eu louvo sei lá o quê. E as pessoas estão buscando isso nos livros o tempo todo. As pessoas só estão lendo, elas estão esquecendo dessas coisas. Se você quer seguir esse caminho, você tem que se importar menos com isso, menos com as coisas que você compra, menos com as coisas que você faz. Se a bruxaria existe, ela está no mundo. Se a bruxaria existe, ela está com a natureza, ela está nesse contato com o que é divino. Por mais que você tenha os deuses que você prefere, os deuses que você ama e você louva, a bruxaria, ela tá nisso. Então não adianta você fazer culto para qualquer divindade se você não sentir a terra que é sagrada, se você não sentir o ar, se você não sentir o fogo que tem embaixo da terra, se você não sentir a vida da água. Isso não faz sentido. Isso você não vai buscar nos livros. Isso você não precisa comprar um tarô caro. Isso você não precisa de rodas caras, você não precisa de vela, você não precisa de nada. Você só precisa perceber que a bruxaria ela é como se fosse uma consciência universal que todo mundo pode alcançar, mas que todo mundo precisa querer alcançar e buscar para além do estudo. Porque essa é uma coisa que eu vi muito com o círculo. Na moral, assim, a gente tá querendo ler, a gente tá querendo pesquisar, a gente tá querendo fazer várias coisas, mas a gente perde contato, porque quando você tem um deus, uma deusa, e você louva esses deuses, não é só para conseguir o que você quer, é porque você ama, é um sentimento de amor. Você só se torna completo porque você ama, e você ama a natureza, e você ama tudo isso. Não só as roupas, a maquiagem, sei lá o que for, sabe? Você tem que amar isso, você tem que amar a brisa quando passa, sabe? Você tem que olhar o sol e perceber que aquilo tem um sentido muito maior, sabe? Você tem que buscar dentro de você as lembranças de vidas e vidas que você teve. E que esse conhecimento está dentro de você, além de qualquer lugar. Eu acho que é isso. Ok. Sister.